Amanda, você está aqui meio exercendo na prática o seu lema, que é nada sobre nós sem nós. Quem são nós? Na verdade, esse lema já é bem antigo do movimento político das pessoas com deficiência, né? Desde os anos 60, né? Que foram pessoas com deficiência, de diversas deficiências diferentes também, se juntando na luta de seus direitos, que eles clamavam a participação plena de todas as ações, de tudo que envolvesse eles, né? Seja lei, seja projeto, seja qualquer coisa, né? Não vai fazer nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que é um meio básico, né? Um princípio. Os principais interessados, diríamos, né? Quantos anos você tinha quando foi diagnosticada? Uns 8 para 9, por aí. 8. Isso hoje, Raquel, é considerado um diagnóstico tardio? Então, nós temos, assim, às vezes casos que são um pouco mais comprometidos, afetados, que às vezes conseguem ser detectados mais cedo. E o objetivo nosso hoje é detectar o mais precocemente possível para que se comece as intervenções. Porque aí a gente consegue aproveitar a plasticidade cerebral para que as crianças se desenvolvam mais. Então, o objetivo é sempre fazer um diagnóstico precoce. Mas nos casos, assim, que são mais leves, em que a gente não tem o atraso de fala, por exemplo, que é uma das características associadas, né, à síndrome de Asperger, que seria o autismo mais leve, esse diagnóstico está na média ainda mundial, por volta de 7, 8 anos. É a idade em que a gente consegue realmente... Você falou de casos mais leves, a gente tem essa classificação leve, moderado e severo. Como é que são medidos e atribuídos esses graus? O que determina? Os graus, na verdade, eles se referem a questões de autonomia, então, a necessidade de suporte de cada pessoa. Tentar explicar de uma forma assim, bem simplificada. Digamos que o nível 1 de suporte da DSM seria uma pessoa que conseguiria morar sozinho, né, sem pôr em risco a própria vida. E o nível 3 seria a pessoa que precisa de suporte até nas atividades mais básicas do dia a dia, como higiene pessoal, alimentação, se vestir, essas coisas. Então, hoje a nossa plateia é formada todinha por autistas ou parentes, pais e mães de autistas, é isso? Sim. Tá certo? Essas fotos que a gente está vendo foram enviadas por vocês? O que é mais importante nesse momento a gente saber, ou o que a gente sabe mais? As causas do autismo ou a gente tem que saber as não causas do autismo? As não causas. É importante porque a gente já sabe muita coisa, né? E às vezes as pessoas têm a impressão de que ainda é uma condição misteriosa. E não, nós já sabemos muito sobre autismo. Nós sabemos que a causa é predominantemente genética, porque ele é um transtorno do desenvolvimento e os estudos genéticos avançaram realmente a um tal ponto que nós já temos a identificação de muitos genes que estão associados ao autismo. Mas não existe um único gene, ele não é uma herança genética simples. Então, é uma herança que a gente chama de poligênica, são vários genes que podem estar envolvidos. E quanto às não causas, o que eu quero dizer com isso? Com as causas que são atribuídas e que, na verdade, acabam por atrapalhar toda a história. Sim, porque quando houve o aumento, né, do número de diagnósticos, que já era até previsto quando se ampliaram os critérios, houve o medo de estar tendo uma epidemia de autismo. E aí, realmente, as pessoas, até pelo medo, desinformação, então começaram a especular sobre vacinas, sobre toxinas ambientais, sobre muitas coisas que, na verdade, não estão relacionadas ao autismo, sem contar ainda essas interpretações mesmo, que seria devido a uma criação, enfim, os mitos, né, o antigo da mãe geladeira que vira e mexe. Da mãe geladeira, que se dizia. Não, é algo que o que a gente sabe é que é genético, mas que ainda é muito complexo, que é melhor nem pensar muito em termos de cura. Por quê? Porque não é uma doença, acho que para começar, né? Não falamos em cura para uma condição que não é uma doença, é uma configuração cerebral, é uma condição do desenvolvimento, então, quer dizer, ela se origina desde a formação inicial do sistema nervoso e ela acompanha o indivíduo pela vida toda. Então, inclusive, a questão das terapias é no sentido de dar ferramentas para que a pessoa desenvolva habilidades, para que a pessoa vá conquistando autonomia.